está com o coração preparado para ouvir a palavra aí, diga amém. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens a respeito do milagre, ou dos milagres. Nós vamos começar hoje com o título da mensagem o seguinte: Entendendo o Milagre. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo de número 23. Se você puder ficar de pé, eu te agradeço em nome de Jesus. Mateus 9, 23. Quem achou, diga amém. Diz assim: quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele, a menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Posso ouvir um aleluia aí? Se assente, feche sua Bíblia, feche os teus olhos. Espírito Santo de Deus, fale ao nosso coração a liberdade, a legalidade para o Senhor nessa noite, neste lugar. Vem com teu Espírito Santo, ó Deus, falar, instruir, gerar em nossas vidas aquilo que é necessário ao Senhor. Ó Deus, para que nós possamos crescer, para que nós possamos avançar e viver todos os teus propósitos sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Nós precisamos compreender que milagres tratam-se de coisas espirituais. Milagre, ele não é de ordem natural. Ele acontece de forma sobrenatural e é gerado no espiritual. Aprendemos através da palavra de Deus que aquele que não tem o Espírito de Deus não consegue discernir as coisas espirituais. Então, por isso é extremamente importante que a gente tenha consciência exata do que é um milagre, por que ele acontece, como ele acontece, como eu alcanço, como eu vivo milagres. Nós estamos declarando que 2022 será o ano de milagres. Quem crê nisso? Acho que essa semana a gente já consegue lançar a nossa campanha de 2022, ano do milagre. Então a gente vai começar a declarar que 2022 será o ano do milagre. Mas a gente vê o 2021, que ainda falta um pouquinho para a gente terminar ele, que realmente foi um ano de avançar. Sobre quantas coisas a gente avançou, sobre quantas coisas a gente viveu o cuidado e as promessas de Deus. Porque a gente creu, a gente acreditou, a gente entendeu esta palavra. E tem muita gente que não consegue viver o milagre ou os milagres, porque não conseguem compreender exatamente o que ele é. Milagre, volto a citar aqui, é tudo que foge da ordem natural, da ordem racional. Ele foge das leis que governam o mundo natural. A gente pode definir milagre como algo que acontece fora da caixa. Eu preciso compreender a diferença entre bênção e milagre. E o que eu vou dizer precisa ecoar na tua mente e ficar guardado no seu coração. A bênção, ela é mais importante que o milagre. Vou dizer de novo. A bênção, ela é mais importante que o milagre. Porque nós dependemos da bênção de Deus todos os dias. Bênção é cuidado. O pai abençoa seu filho, abençoa sua filha, cuida, zela. Isso é o agir de Deus, diariamente cuidando de nós. É a bênção de Deus.
Porque o milagre, ele vai acontecer num tempo determinado, para um propósito determinado, sobre uma circunstância determinada, para mudar o ambiente, para gerar de fato algo novo na sua vida, para te levar a uma experiência totalmente assim, inimaginável aos olhos dos homens. Mas é a bênção de Deus que nós necessitamos todos os dias. Diga comigo bem forte assim: eu necessito diariamente do cuidado e da bênção de Deus. Prosperidade é bênção ou é milagre? Tem 3 crentes atentos. Prosperidade é bênção ou é milagre? Êxito e sucesso profissional é bênção ou é milagre? Bênção. Cabe a você. Você pode fazer. Você pode lutar. Para ter prosperidade, você precisa escolher plantar sementes de fidelidade e de honra. Você escolheu plantar sementes de obediência, fidelidade e honra, e aprendeu a ser uma pessoa que saiba administrar os seus recursos, Deus vem e prospera você. Isso é bênção. Isso é bênção de Deus. Se você for um bom profissional, você for honesto, você fizer com excelência, você fizer de todo o seu coração, seu nome começa a ser propagado, as pessoas começam a contar de você, Deus começa a fazer com que as pessoas se lembrem de você. Isto é bênção. Milagre é aquilo que chega no limite a qual você diz assim: não tem mais para onde ir. A medicina deu o diagnóstico, acabou, vai morrer daqui 2 dias. A medicina chegou e falou assim: a doença é crônica, tem que tomar remédio para a vida inteira. Aí é milagre. Aí o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele vem sobre a nossa vida e realiza coisas sobrenaturais. A empresa está falindo, não tem mais o que fazer, todo mundo já jogou a toalha, vai acabar, vai fechar, vai mandar todo mundo embora. De repente Deus vem e muda a história, algo sobrenatural acontece. Uma porta que ninguém esperava, que era impossível que qualquer homem abrisse, vem e se torna real. Essa porta se abre. Isso é milagre. Quando chega no teu limite, quando você não consegue resolver, quando você não pode fazer, quando você já tentou de tudo e ninguém pode te ajudar humanamente falando, Deus vem e realiza os seus milagres. Por isso que a gente tem que entender a essência da palavra de Deus, que diz assim, ó: pedis e não recebeis porque pedis mal. Às vezes eu estou pedindo um milagre, o que eu preciso é da bênção. Às vezes eu estou pedindo uma bênção e o que eu necessito é um milagre. Quem está entendendo a diferença agora, diga amém. Milagre é algo que vai acontecer para mudar o rumo, para mudar o destino, para mudar o ambiente, para transformar a sua vida. Nós nos deparamos com a história de Jairo, um homem, segundo a Bíblia, importante, com uma posição social reconhecida. As pessoas queriam estar perto de Jairo. As pessoas reconheciam quem ele era. E Jairo agora estava passando por uma situação extremamente difícil dentro do seu lar. Uma situação de problema dentro de casa. A filha estava enferma. E não era uma enfermidade qualquer. Era uma enfermidade que estava deixando ela à beira da morte. Você acha que Jairo, como pai, tentou de todas as maneiras fazer com que a cura acontecesse sobre a sua filha, sim ou não? Com certeza. Mas ele não tinha mais o que fazer. Ninguém tinha mais o que fazer. Então aquele homem importante decide olhar para o lugar aonde ele creu que o milagre poderia, de onde ele creu que o milagre poderia vir para a sua vida. A Bíblia não narra isso, mas eu imagino que, como todo bom pai, ele vai até na beirada da cama da sua filha doente, dá um beijo nela, diz: filha, o papai já volta. Eu vou ali encontrar com Jesus e vou trazer ele aqui. Quando Jairo sai de casa,
ele deixa um ambiente de dor, um ambiente de sofrimento e um ambiente de incertezas. Mas quando ele sai daquele lugar, ele sai com o coração focado. Ele sai com o coração com um alvo: eu preciso encontrar Jesus. E quando ele encontra Jesus e fala para Jesus o que está acontecendo, Jesus prontamente vem para sua casa. No caminho, a gente sabe que acontece a passagem da mulher do fluxo de sangue. Jesus para, confirma o milagre dela, diz para ela: a tua fé te salvou. E diz a Bíblia que no momento que eles voltam a caminhar, chega um mensageiro da casa de Jairo. E o mensageiro que vem atrás de Jairo vem para trazer a notícia que a sua filha havia morrido. O mensageiro olha para ele e diz assim: Jairo, não incomodes mais o mestre. Quantas vezes a gente ouve notícias que querem desestabilizar o nosso coração? Quantas vezes a gente ouve palavras que querem destruir a fé que está sendo gerada, que está sendo construída? Quantas vezes a gente ouve mensagens que querem fazer com que a gente perca o foco? Deixa eu dizer uma coisa para você: o Deus que a gente serve é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Isso não mudou. E o Deus que nós servimos, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele sabe que nós, em algum momento determinado da nossa vida, vamos necessitar de milagres. E Ele, sabendo disso, olha o que está registrado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. 1 Coríntios 12, 9. Há o mesmo Espírito da grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A Ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas. A outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que cada um deseja. Sabe o que eu aprendo nesse versículo? Que Deus sabia que nós iríamos necessitar de algum milagre em algum tempo determinado sobre a nossa vida. E Ele dá legalidade ao Espírito para que nos dê capacidade, através do seu próprio Espírito, de vivermos e realizarmos milagres em nome de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o milagre, ele está a um passo de fé. A um passo de fé. Porque milagre não se conquista no ambiente natural. Milagre se conquista no ambiente sobrenatural. Quando eu entendo esses versículos que a gente leu aqui no livro de 1 Coríntios, eu compreendo que é desejo de Deus hoje que milagres continuem acontecendo no meio da igreja. É do desejo de Deus hoje que pessoas entrem doentes aqui e saiam curadas. É desejo de Deus que pessoas entrem oprimidas e saiam libertas. É desejo de Deus para aqueles que acharam que era o fim da família, dos negócios, da empresa, o milagre chegar e houver então transformação. É desejo de Deus isso sobre a nossa vida. O texto que nós lemos bíblico nos mostra exatamente isso. Mas muitas vezes a gente dá ouvido àqueles que não estão ouvindo o que nós estamos ouvindo de Deus. Muitas vezes a gente se deixa contaminar por aqueles que não estão construindo no secreto aquilo que a gente está construindo com honestidade, fidelidade, aliança, renúncia. Você sabe o que você está construindo lá no secreto da tua vida. E às vezes você vai ter que se deparar com alguns mensageiros. Irmãos, você acha que Jairo não sabia a condição e a situação que ele deixou a filha dele na casa dele? Claro que sim.
Ele tinha consciência da situação que ele deixou a filha dele na casa dele, mas ele tinha mais fé para olhar para Jesus e dizer assim: mas o Senhor pode mudar a situação de lá. Às vezes você pode ter consciência, às vezes os teus olhos estão te mostrando o problema, às vezes o teu corpo está sentindo dor, às vezes o teu coração está sentindo medo. Mas eu preciso te perguntar: para onde a tua fé está apontando hoje? Qual direção a tua fé está apontando? Para qual direção o nosso coração está apontando? Jairo recebe a notícia. Olha o que diz aqui Lucas, livro de Lucas, capítulo 8, versículo 49. Lucas 8, 49. Diz assim: enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jairo, líder da sinagoga, a quem disse: sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Irmãos, eu imagino no meio daquela multidão, porque havia uma multidão que ainda estava cercando Jesus, porque o milagre da mulher do fluxo de sangue tinha acabado de acontecer. Eles estavam retomando o caminho. Eu imagino naquele momento, quando eles retomam a caminhada, chega o mensageiro e diz assim: já acabou. Você teve boa intenção, você até teve fé, mas não resolveu. Acabou, sua filha morreu. Eu imagino que naquele momento Jairo olha para Jesus. Para onde você olha quando você recebe notícias ruins? Para onde você olha quando as coisas não dão certo? Para onde você olha quando o coração talvez teme? Para onde o teu olhar está voltado? Eu imagino Jairo olhando para Jesus, e naquele momento Jairo nem consegue responder, porque Jesus toma a frente. Olha o que diz Lucas 8,50. Coloca 50 para mim, 8,50. Ao ouvir isso, Jesus disse para quem que Jesus disse? Diga forte, para quem Jesus disse? Note, Jesus não fala com o mensageiro. Jesus não tem tempo a perder com quem não tem fé. Quem não tem fé não vai viver o sobrenatural. Quem não tem fé nunca vai entender o que Deus está fazendo na tua vida. Quem não tem fé nunca vai entender o caminho do milagre. Jesus olha para Jairo e diz para ele: não tenha medo. Porque ele sabia que a notícia que ele havia acabado de receber poderia fazer com que o coração dele se perdesse. Mas Jesus olha no olho de Jairo, cruza o olhar com ele e diz para ele: não tenha medo, apenas creia, ela será curada. Imagina Jesus olhando hoje para você, o olhar de Jesus cruzando com o teu olhar, e você olhando para Jesus falando assim: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com a minha família? O que eu vou fazer com a minha saúde? O que eu vou fazer com o meu trabalho? O que eu vou fazer com as minhas finanças se eu não sei como fazer nada? Não consigo resolver. Imagina Jesus olhando para você dizendo: não tenha medo. Jesus olhando para você dizendo assim: apenas creia. Para Jairo ele dizer: ela será curada. Imagina Jesus olhando para você assim: fica tranquilo que isto se resolverá. Fica tranquilo porque eu vou abrir uma porta. Fica tranquilo porque eu vou gerar algo sobrenatural sobre a tua vida. Imagina Jesus dizendo exatamente isso para nós. O milagre será resultado de onde nós escolhermos lançar a nossa fé. Jairo não questionou Jesus, porque ele escolheu lançar a fé sobre Jesus. Você é um questionador, uma questionadora? Você é alguém que entra numa dúvida constante? Para onde você tem olhado? Para onde a sua fé tem apontado? O que tem regido a sua vida? Você tem se deixado contaminar pelo coração daqueles que não entendem o que Deus está fazendo? Aqueles que não têm maturidade suficiente para se posicionar? Eu posso afirmar para você, e eu creio nisso: milagres estão acessíveis para aqueles que tiverem disponibilidade e coragem para se posicionarem com fé.
ser derramado e confirmado sobre a vida dessas pessoas. Porque quando Ele vem com o milagre, a bênção é algo contínuo, que vai vir como honra, como cuidado, como provisão, como proteção. Mas quando Ele vem com um milagre, Ele vem para mudar ambientes. Olha para alguém e diga para essa pessoa assim: fica firme, porque o milagre vai mudar ambientes na sua vida. Quem pode dar um aleluia por isso aqui, diga amém. Então eu quero que você pense hoje: está precisando da bênção ou está precisando do milagre? Se estiver precisando da bênção, seja abençoado em tudo que você fizer. Se você estiver precisando do milagre, tome posse dele hoje pela fé em nome de Jesus. O fator decisivo para que o milagre seja confirmado sobre a sua vida é a vontade de Deus. Deus sabe da tua necessidade, mas o milagre só acontecerá quando a vontade de Deus se alinhar com a nossa necessidade. E Deus sabe o porquê que Ele ainda agora não realizou o milagre. Deus sabe muito bem porquê que Ele está te deixando esperar mais um pouquinho. Quando Jairo ouve do mensageiro a notícia que a filha dele tinha morrido, Jesus poderia ter naquele momento dito assim: não, ela está viva, fique tranquilo. Ele poderia ou não poderia? Sim. O centurião chegou para ele, falou: o senhor não precisa nem ir na minha casa, o senhor orar daqui, meu servo será curado. Ele diz o quê? Nem em todo Israel eu vi tamanha fé. Vai, seja feito conforme a tua vontade, a tua fé. Jesus curou o centurião à distância. Por que a filha de Jairo não? E por que a filha de Jairo não? Jesus sabia o que Jairo precisava ver. Olha que interessante. Ele diz assim: a sua filha será curada. Não foi naquele momento, foi depois. Algumas coisas a gente está falando assim: Senhor, eu preciso do milagre urgente agora. Jesus está falando assim: fica firme, porque eu já preparei ele para você acessar ele ali na frente, mas você tem que caminhar até lá. Jairo não viu o milagre no meio da multidão. Jairo viu o milagre em casa, porque tem coisas que Deus vai realizar no secreto do nosso lar. É lá que muitas coisas sobrenaturais, é lá que muitos milagres acontecem. É lá que Ele escolhe transformar o ambiente. Eu creio que o coração de Cristo está acessível para nos abençoar. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Olha que lindo isso. Cheio de compaixão, Jesus respondeu, estendeu a mão, tocou nele. E sabe o que Jesus disse? Eu quero. Seja curado e fique limpo. Igreja, imagina Jesus estendendo a mão para você hoje, dizendo assim: eu quero te abençoar, eu quero curar você, eu quero restaurar você, eu quero mudar a tua história. O que Ele fez na vida desse leproso não foi só uma cura, não foi só uma limpeza da sua pele, mas foi restauração de dignidade, foi reinserção na sociedade, porque o leproso tinha que viver a parte da sociedade. Naquele momento, quando Jesus libera a cura sobre ele, Ele muda o destino daquele homem. Milagre vem para mudar a rota, milagre vem para mudar destino. É isso que eu quero que você saia daqui consciente. Quando Deus confirmar o milagre do céu, vai mexer a estrutura, vai mudar o destino, o futuro que Ele preparou para você. Pastor, por que não é agora? Eu não sei, mas eu sei que pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser depois, pode ser o mês que vem, mas desde que a gente não desista de crer que Ele ainda realiza milagres.
Pastor, e se meus olhos não verem? E se meu corpo sentir dor? Vai com dor mesmo. Eu tive 1 ano e meio da minha vida uma luta terrível contra um ciático. Meu nervo ciático judiou de mim, irmãos. Alguns de vocês acompanharam de mais perto isso. Eu tive 2 meses na minha vida que eu não conseguia sentar. Eu só vivia em 2 posições: deitado ou de pé, apoiado na perna direita, porque eu não conseguia firmar a perna esquerda no chão. Eu tive dias de pregar com tanta dor, no outro salão que a gente estava, de pregar com tanta dor, que acabou o culto, eu estava suando frio, eu tive que ir para trás, lá no banheiro, vomitar de dor. Mas eu nunca deixei de acreditar que Ele era o Deus da minha cura. Eu chorei, eu sofri, eu clamei. Pastor, ainda dói? Dói. Irmãos, o pessoal ainda me zoa, né? Fica brincando comigo. Irmão, mas só de abaixar, só de fazer isso aqui, ó, pra mim, já tô feliz. Engordei uns 20 quilos, irmãos, depois do ciático. Mas estou de pé, estou olhando para Ele e dizendo assim: eu sei para onde está apontando a minha fé. Eu vou continuar declarando que isso vai sair por completo, em nome de Jesus. Mas eu tenho que saber para onde o meu coração está apontando, para onde a tua fé está apontando hoje. Talvez a tua fé vai apontar para o milagre, mas os teus olhos vão ver a dor. Quando eles chegam na casa de Jairo, o que eles veem na casa de Jairo? Morte. Os olhos de Jesus e os olhos de Jairo viram a morte. Os ouvidos deles ouviram a morte, porque até a música fúnebre estava sendo tocada naquele ambiente. O ambiente que eles chegam estava tomado por dor, por tristeza e por angústia. Ninguém tinha a mesma percepção de fé. O que Jesus faz? Sai todo mundo de dentro da casa. Vai ser difícil. Talvez doa em você. Mas para que você viva o milagre, você vai ter que afastar alguns mensageiros que só falam de problema, de incredulidade, de tristeza, de dúvida. Para que você viva o milagre, você vai precisar estar focado com o teu coração em Cristo. Cristo, o Senhor Jesus, Ele tira todo mundo para fora. E algumas vezes será necessário você agir exatamente assim. Tirar algumas coisas, colocar para fora. E entender aonde é a tua fonte. Quando todo mundo está para fora, Jairo está do lado de Jesus. Imagina, irmãos, o olhar de Jairo vendo naturalmente o que estava acontecendo, mas olhando para Jesus. O olhar dele via a morte, mas a fé dele via Jesus ali. Talvez você olhe para uma situação e diz assim: acabou, é o fim, é o diagnóstico ruim, é o problema no casamento, é o problema financeiro, acabou, não tem o que fazer. Os seus olhos estão vendo isso, mas você olha do lado, Jesus está olhando ali com você aquela situação. O olhar humano e natural de Jairo via a morte, mas o olhar da fé apontava para Jesus. Jesus pega aquela menina pela mão, coloca ela de pé e ela é curada. Não é só uma cura, é um milagre capaz de mudar destino, de mudar a direção. Não havia mais choro, não havia mais tristeza, não havia mais angústia, porque Jesus mudou a direção daquela família. Jesus vem com um milagre para mudar por completo a direção da nossa vida. Então hoje eu te pergunto mais uma vez: o que você está precisando? Você está precisando da bênção de Deus? Você será abençoado. Mas você está precisando de milagre? Então use a sua fé para crer no milagre. Jairo saiu da sua casa para buscar um milagre. Ele trouxe a presença de Jesus para casa e o milagre aconteceu. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Você saiu da sua casa hoje para vir buscar a presença de Jesus. Quando você voltar para casa, você volta com a presença de Jesus. E a presença de Jesus na tua casa irá gerar milagre. Irá gerar um milagre. Leva
leva Jesus para casa e fala: Senhor, tem liberdade aqui. Fé para viver o sobrenatural não tem a ver com aquilo que os nossos olhos veem. Fé é sobre aquilo que a gente crê e ainda não pode ver hoje. Fé traz a realidade, o milagre, o sobrenatural que o nosso coração aprendeu a crer. Fé é o agente da legalidade de Deus para que grandes coisas aconteçam. Você vai precisar, para viver milagres, aprender a doutrinar 3 coisas em você: os seus ouvidos, os seus olhos e o seu coração. Você vai precisar aprender a doutrinar os seus ouvidos, porque muitas coisas que você ouve, você não vai poder deixar descer ao seu coração. Ouça, mas não se contamine. Você vai precisar aprender a olhar algumas situações e não deixar contaminar o seu coração. Ainda que os teus olhos vejam o problema, olhe para o alto e diz: eu continuo olhando para o alto, de onde me vem o socorro. E você vai precisar guardar o seu coração, porque se seu coração for alimentado pela fé, se seu coração for alimentado pela essência da palavra de Deus, o seu coração vai transbordar palavras de milagre, porque a boca fala do que o coração está cheio. E para vivermos milagres, eu tenho que declarar o milagre, eu tenho que crer que estou ouvindo Ele do céu confirmar o milagre, e eu tenho que ver pelos olhos da fé o milagre que Ele tem sobre a nossa vida. E eu creio que no nome de Jesus, essa é uma noite de milagres. Você pode fazer como Jairo hoje, pedir o milagre, contar para Jesus o que está passando na sua vida e dizer: Senhor, essa é a área que eu preciso do milagre. Fica de pé no seu lugar, por favor.